Olá, rica noite pra você. Sou Nara Miller, coach, autora, também criadora do blog Viva o que Você É. Tem um canal no YouTube chamado Nara Muller com 2 L's. Esse canal tem quase 60 vídeos, tá? Onde lá vocês podem ter um material muito completo sobre várias formas de transformar seus resultados em áreas muito específicas, sequências prontas para você usar. Esse ano o meu canal do YouTube está fazendo 10 anos, o blog também. E eu fico muito contente em poder passar mais informações sobre relacionamentos. A live das segundas-feiras é no Face, então se você quer que outras pessoas vejam, já compartilha aqui embaixo. E claro, cada informação que eu passo é parte da minha experiência, parte dos resultados com meus clientes, parte dos cursos que eu participei nesses 10 anos de práticas de EFT with no stop, sem parar, ok? Então, fico muito contente de ter o pessoal chegando por aí na live. A nossa transmissão ao vivo acontece aqui no Face às segundas-feiras, 19 horas. Nós vamos ter 2 lives no Instagram essa semana, 16 horas na quarta-feira, que eu vou tirar dúvidas de uma série de seguidores, né, sobre relacionamento romântico. E sábado nós vamos ter a convidada, a Tatiana Macário. Ela é especialista em várias técnicas, barras de Access, EFT, TFT. Então vai estar muito rico. Nós vamos falar sobre maneiras da gente transformar os relacionamentos em mais saudáveis, maneiras que a gente pode ter relacionamentos mais felizes, com os resultados dela, porque também ela é como eu, praticante da EFT já há alguns anos, e ela já fez mentorias comigo algumas vezes, e ela vai trazer a experiência dela, os resultados dela e com os clientes. Então, sábado, 16 horas, tem live com a convidada Tatiana Macário. Na quarta-feira, 16 horas, tem uma live comigo. E hoje, as lives de segunda-feira são no Face, as outras 2 são no Instagram, que é @naraeft. Quem ainda não me tem lá no Instagram, vai lá, me adiciona. Tem muitas postagens. Tá acontecendo também na próxima segunda o início da nova turma desafio de 7 dias pelo WhatsApp, Relacionamentos Top 2.0. O pessoal do primeiro grupo teve tantos resultados que me pediu para passar para amigos, para conhecidos, para parentes. Então aí eu decidi fazer um novo grupo. São 7 dias, 7 ferramentas, muita transformação, muitos resultados. São 7 ferramentas de clareza e a 7ª é um plano de ação. Então o pessoal gosta bastante, assim, porque no final, depois de ter todos os momentos de clareza e transformação ao longo daquela semana, na aplicação dessas ferramentas por 20 minutos por dia, o pessoal depois pode ter uma maneira de continuar usufruindo do desafio 7 dias pelo WhatsApp, somente R$45, um valor simbólico pelo nível de resultado para toda a vida e as ferramentas que você tem para sempre quando você participa desse tipo de atividade. Eu resolvi montar um outro grupo porque além do pessoal estar me pedindo, eu acho que é uma necessidade do momento, em que as pessoas estão confinadas. Por exemplo, aqui em Pelotas a gente está de bandeira vermelha, nós tivemos fim de semana retrasado lockdown. Então, assim, as pessoas estão tendo que conviver mais consigo mesmas e com os parentes, com aqueles mais próximos.
Então isso faz com que as pessoas tenham, que é o tema de hoje, o relacionamento que fica mais instável, parece que tá, a panela de pressão está a ponto de explodir a qualquer momento, né? E muitas vezes se explode por nada. Então a importância de saber quais são essas razões. Claro que no final nós vamos fazer uma sequência de RT para novos resultados, para a gente chegar no outro nível de relacionamento com a gente mesmo, não só no nível de clareza, como também no nível de transformação. Principiar essa transformação, né? Começar. Em algum momento precisa começar. Eu sei que muita gente já tá na jornada, né? Eu tô nessa jornada de melhorar os relacionamentos comigo, com as pessoas ao meu redor, com os meus parentes, pessoas que me criaram já fazem muitos anos. E eu trago nessas 7 ferramentas o início de todo esse projeto. Um conjunto de 7 ferramentas sistematizadas para que vocês possam ter resultados mais assertivos, possam ser mais felizes nas relações que já têm e possam, então, se não têm relações saudáveis e querem criar um novo relacionamento no pararromântico, ou querem criar um novo relacionamento, melhorar os relacionamentos que já têm, ou aprimorar esses relacionamentos, para entrar num outro nível de interação com as pessoas ao seu redor, precisa fazer essa viagem interior. Então, durante 7 dias, a partir do dia 24, tem esse novo desafio de 7 dias pelo WhatsApp, relacionamentos top 2.0, o início. Essas 7 ferramentas dão clareza aonde, o que você está emitindo para o universo, como é que você está interagindo com as pessoas, com as coisas, né? E principalmente, se você percebe aonde você está, você tem condições de partir para um outro nível de relacionamento, usar ferramentas, entrar então na corresponsabilidade da sua própria história, o reempoderamento pessoal, a protagonização das suas vivências e experiências. Agora, em 2020, começar isso de forma efetiva. Muitas pessoas estão acertando as questões relacionais de origem, porque tem os registros no corpo e precisa ter ferramentas para testar. Essa é a grande questão. Então, nosso assunto hoje é por que os relacionamentos ficam a ponto de explodir quando a gente convive muito tempo com as pessoas. Não só o confinamento por Covid, mas o confinamento por causa de doença, o confinamento por causa de férias, muito tempo de convívio com as pessoas. Por que isso acontece? Todo mundo no mesmo lugar, sem período de distanciamento, sem folga, sem momento de ficar sozinho, muitas vezes porque em alguns lugares a casa é pequena ou os espaços de usufruir as questões são os mesmos. Tudo fica mais sério, os posicionamentos, as ações dos outros, as condições sociais, existe toda uma pressão também exterior para que as pessoas tenham desconfortos, né? E se sintam pressionadas, se sintam a ponto de explodir. É como se fosse não só uma grande panela de pressão, é como se fosse uma grande barragem, né? E que não se sabe em que momento aquela estrutura, até que ponto aquela estrutura vai aguentar. Então isso é ligado diretamente a muitas vezes por atividades pouco produtivas e prazerosas para a pessoa, mas indiferente dos fatores externos, o principal, o que está dando o estupim, o que é o gatilho emocional, são as questões que estão dentro. Com aquelas pessoas que estão se convivendo, tem mágoas não curadas, por exemplo. Tem questões que aconteceram e até hoje não se aceitam os retornos daquelas histórias. As histórias não foram bem encerradas, ficou tudo por isso mesmo, né? E quando a gente está muito tempo sem sair, a gente também está sem distrações, ou seja, as nossas questões não resolvidas, tanto com essas pessoas como com outras coisas que eu vou falar agora em seguida, fazem com que a pessoa
posso usar livremente o ditado, né? Mente vazia, mente desocupada, casa do diabo. Ou seja, se a pessoa não está fazendo nada que lhe distraia, nada que lhe dê uma folga, um alívio, tá? O que vai acontecer? Tudo aquilo vai vir à tona. Tá? E a casa física, as relações físicas, elas são um reflexo, um espelhamento das questões não resolvidas dentro. Mas quais são essas questões de origem? As questões de origem, tá? Elas estão diretamente ligadas à bagagem genética, ou seja, vivências de outras pessoas que vieram de bônus no seu DNA, tá? Questões não resolvidas por essas pessoas, questões de sofrimento, divisão de sofrimento por essas pessoas, seus parentes, que pode ir até a 4ª geração para trás, ainda vem no código genético, tá? E é só pensar que o óvulo que nos gerou, na verdade, ele foi gerado pela nossa avó. Então, aí já tem 2 gerações para trás, porque a nossa avó gera a nossa mãe, que nos gera. Então, na hora que essa filha foi gerada, né, que no caso nossa mãe, ela teve toda a herança, né, dessa avó, toda essa carga, toda essa bagagem dessa avó que veio de presente. Vieram as qualidades, vieram os dons, mas vieram os ônus, ou seja, as questões não resolvidas lá codificadas no DNA. Até na mentoria que eu tô fazendo em grupo, nos finais de semana, uma vez por semana, com só mulheres, tá? Eu tenho um grupo com 13 mulheres que nós estamos detonando com esses ônus, tá? Nós já fizemos um primeiro final de semana que trabalhamos especificamente a recodificação do DNA, e esse é um trabalho que leva 4. Se a pessoa fosse fazer em atendimentos individuais, no mínimo demoraria 6 a 8 meses. Os grupos dão sempre resultados mais rápidos pelo fenômeno da sinergia. As pessoas se encontram, elas têm um propósito e elas têm guia, elas têm... é diferente de um atendimento individual que não dá tempo de explicar o que está acontecendo. O que a pessoa recebe é o atendimento e o resultado e segue se auto-aplicando. Na mentoria é diferente. Os 7 dias do WhatsApp, eles são uma maneira da gente começar isso, ok? Então, todos que estão participando da mentoria comigo fizeram o qualifying, se qualificaram através dos 7 dias, do desafio de 7 dias pelo WhatsApp, para poder trabalhar isso, senão seria mais 7 semanas lá no grupo da mentoria. Então, elas fizeram em 7 dias para poder não só perceber como elas estavam, como também já gerar as primeiras transformações, tá? E daí se qualificaram para essa mentoria que está acontecendo uma vez por semana e vai durar um mês. Então, por que eu estou falando isso? As pessoas que querem outros resultados, elas vão precisar se dedicar a elas, e elas vão precisar testar isso. Não adianta chegar e dizer assim, não, isso aí eu não tenho mágoa do fulano, vamos testar? Eu não tenho bagagem emocional dos meus pais, das relações deles, vamos testar? Eu não tenho falta de amor próprio, eu me visto super bem, eu sou uma boneca, né, me maquiando, vamos testar? É isso que eu convido as pessoas a fazer, usarem ferramentas de clareza, que elas possam saber exatamente o que elas estão emitindo para o universo. E é claro, sabendo que tu está emitindo, tem condições de reprogramar e criar estratégias de mudança, porque se não sabe onde é que tá, se não sabe por onde começar, o resultado vai ser esse aí mesmo. Então, não sabe onde ir, nem o caminho serve. Já aparece essa história na Alice País das Maravilhas. Então, é tão importante
ver maneiras de testar. Tem ferramentas específicas para a gente testar se tem mágoa. Tem ferramentas específicas para a gente testar se tem raiva. Por que isso? Porque tudo remete à vitimização. Então, quando a pessoa encontra e se enclausura com outras pessoas, vai vir tudo isso, todos esses gatilhos mentais vão ficar mais na superfície, porque não tem alívio do contato. É o momento de resolver essas histórias, de estar ligado para essas histórias, de estar atento a isso. Tá? Esse é o grande momento. E até assim eu digo, as pessoas que não aproveitaram esse momento, que para nós já está indo para o 5º mês aqui na cidade, em que muitos estão fazendo home office, né? Alguns estão indo trabalhar, mas de forma reduzida, outros estão realmente em casa, então sem condições de sair para ir em lugares livremente, porque sabe da chance do contágio. É o momento de fazer a viagem interior. Esse é o grande momento, tá? Então assim, eu não sei se eu me rejeito, né? Ou eu não me rejeito, me aceito completamente, que eu fiz no meu passado, foi o que deu para fazer. Vamos testar. Que é o que eu convido as pessoas sempre para testar as questões, para saber se realmente elas têm aquilo resolvido no corpo, porque o que importa é o corpo, da onde sai a vibração. Então assim, o corpo emite uma vibração, a emoção gera uma vibração, que essa vibração vai para o ambiente. E aí, o que retorna nos relacionamentos, principalmente com os mais próximos, e muitas vezes, fiquei incomodada com fulano, dispensei. Hoje até escrevi sobre o relacionamento da Idade das Cavernas que nós vivemos hoje. E aí, dispenso aquela pessoa. Tá me fazendo mal, dispenso. Tá me deixando triste, dispenso. Agora eu quero ver dispensar aquela pessoa que tá todo dia dentro da tua casa, que tu não tem outro lugar para ir. Aquele gatilho mental, aquele dedinho na ferida. E então, assim, as questões que a gente tem de eventos traumáticos vividos anteriormente, de conflitos não resolvidos, de mágoas, de ressentimentos, ou seja, a pessoa fez mais de uma vez aquilo contigo, e gerando muita dor, e gerando muito desconforto, e o medo que aconteça de novo, isso que significa ressentimento, medo que aquilo aconteça de novo, ou então lá vamos nós de novo passar por isso, de novo e de novo, faz com que a gente entre no módulo de defesa. E aí, essa é a posição da vítima. Mas precisa testar. Tudo começa nos registros que a gente faz a respeito da família. Como eu sempre digo, não estamos aqui procurando culpados das maneiras que nós vemos o mundo hoje. Porque é a gente que está vendo o mundo daquela maneira, pelo que está no nosso corpo bloqueado. É como se cada linha de força no corpo representasse uma maneira de ver o mundo. Nos permitisse ver mais ou menos o mundo como ele realmente é, como ele realmente está se mostrando. Para algumas pessoas, uma porta bate. Eu já disse isso muitas vezes em muitas palestras minhas e em muitas lives. Uma porta bate e uma pessoa acha que foi só o vento, e a outra pode dizer que por que tu tá batendo essa porta de propósito? Deve ser uma pessoa que tá braba. Vai depender muito da visão de cada um, mas essas visões, essas maneiras de ver as coisas têm ligação direta com os gatilhos mentais que aquelas coisas promovem em nós, que nos fazem a ligação, nos reconectam às questões não resolvidas. Então, assim, você tem todas as ferramentas dentro de você, só precisa saber quais você vai usar para, primeiro, ter clareza sobre o que está acontecendo com você, sua vibração e tipo de relação que você está atraindo, e também
O que fazer depois de descobrir isso? Ok, eu estou passando por um processo de autossabotagem. O que eu faço agora? Eu fico olhando para a autossabotagem me olha, né? Eu vou lá, penso mais um pouco e a autossabotagem continua me olhando e continua acontecendo coisa esquisita. Não, eu preciso ter uma metodologia, ok? Nos 7 dias de desafio pelo WhatsApp, eu começo essa metodologia. E aí, pronto para testar? Um dos tantos testes, ok? Eu, particularmente, conheço mais de 200 testes. Alguns que eu criei, outros que eu aprendi em cursos, outros que chegaram até mim de alguma maneira, por livro, por outras atividades. Mas a questão é, eu sei como usar isso a meu favor? Eu sei usar minhas ferramentas a meu favor? Ou ainda preciso aprender? É isso que faz os relacionamentos mais assertivos. Quando além de você ter as ferramentas, você sabe usá-las. Isso me lembra uma propaganda tão engraçada. Era uma propaganda alemã, quando o tablet estava recém sendo lançado. E aí é um pai e uma filha na cozinha. O pai já é um senhor por volta de uns 60 anos, 60 e poucos anos de idade. A filha está lá preparando o almoço ou o jantar. E o pai entra bem feliz com o tablet que ganhou da filha. A filha fica feliz em ver o pai bem faceiro com aquele tablet. E aí ele diz para a filha: bom, agora eu vou preparar legumes. E aí ele pega o tablet, usa de suporte para cortar os legumes, passa embaixo do jato d'água para limpar e bota dentro da máquina de lavar para enxaguar. A filha fica paralisada. Você pode ter as ferramentas mais poderosas do mundo, mas se você não sabe para que elas são, como usá-las, elas vão parecer meros instrumentos, meros itens inúteis na sua existência, ou você vai chegar à conclusão, não, isso não serve, né? Não serve para nada, não está me ajudando em nada, né? Mas você sabe como usar? Então, a importância, né? Eu gosto muito dessa propaganda, é muito engraçado, uma propaganda alemã, assim, passa durante alguns segundos, assim. E é tudo mostrando que não adianta a gente ter as nossas ferramentas dentro de nós se a gente não sabe acessá-las, tá? Se a gente não sabe tirar o melhor delas. Então aqui hoje eu vou passar uma dessas ferramentas, vou ensinar vocês a usar uma das ferramentas muito poderosas, tá? Simples, mas poderosas, ok? Nós vamos testar agora. Quero que você respire fundo. Feche os olhos. E se pudesse ver as relações dos seus pais na idade entre 6 e 9 anos, quando você tinha 6 e 9 anos, se você pudesse rever a situação dos pais, a relação entre eles, como era? Tinha brigas, indiferença, humilhações, um sobrecarregado e o outro de bom vivant, alcoolismo, formas abusivas de se relacionar, que pode ser verbais, tá? Violência física, emocional, verbal. Tinham ausências. Uma cliente outro dia estava dizendo para mim, ai, meu pai me dava um tempo de qualidade lindo. Ele ficava 3 meses fora. Quando ele voltava, ele trazia muitos presentes. Ele estava tentando compensar a culpa que ele sentia. Ok? Mas na época a menina achava aquilo lindo. Ai, meu pai me dá tantos presentes, ele é tão querido. E aí um dia essa relação rachou. Essa relação rachou porque ela foi ficando maior
e foi vendo mãe abandonada, mãe cuidando-se sozinha, mãe sobrecarregada, mãe falando mal do pai. Ela foi vendo também a ausência do pai em casa. Quando estava em casa tinha briga e discussão, tinha frieza, distanciamento. Então, onde é que estava a divisão na criação? A mãe ficou com todo o trabalho sujo para fazer, que é cuidar, alimentar, manter saudável, a tempo e hora, manter limpo, tá? Manter organizado, ainda achar algum tempo para ser feliz no meio disso tudo. É uma sobrecarga terrível. Então aí ela começou a ver, o pai é ausente mesmo, o pai não tá aqui. Quem tá fazendo todo o trabalho é a mãe. Que dê a cumplicidade, que dê alguém para contar, nunca tá lá. Então ela começou a se distanciar no relacionamento com o pai. Né? Quando ela começou a entrar na pré-adolescência ali, a percepção dela, claro que tinha as falas da mãe que se somaram às ausências do pai, então aquilo foi neutralizando essa questão do pai trazer tudo, do pai agradar, porque para ela o que ela precisava era da presença. Agradar não era a presença. Deixar a mãe sobrecarregada não é amor. Então, o distanciamento começou a acontecer ali. E aí, claro, pai distante, ficou aquela carência do pai, ficou a revolta com o pai. Tá? E hoje ela tá começando a ter novos rumos na vida dela, de amor próprio, de reconhecimento dela mesma, de expressão das emoções, porque ela começou a usar essas ferramentas de clareza, saber exatamente onde ela está. E aí fica mais fácil para planejar para onde quer ir. Ok? Então eu citei isso por causa da questão do bon vivant, da ausência, né? Que eu falei sobre a ausência. Tem uma listinha aqui do lado com os itens para eu não deixar nada de fora para vocês. Então, abandono, abuso, alcoolismo, rejeição. Muitas vezes o pai rejeita quando a mãe tá grávida, mas depois quando a criança nasce, ai, minha fofura, né? Vira filha do pai. Vira filha do pai porque em algum momento rejeitou aquela questão e depois se arrependeu. Sentiu culpa por ter rejeitado, aí sobrecarrega com amor. E o que acontece é que isso não é amor, é cuidado para compensar. É uma atitude que tenta compensar um erro. E aí, claro, a pessoa vai se proteger, ela vai sobrecarregar, ela vai estar... né, o oposto do abandono, ela vai estar tentando compensar aquela rejeição. A vida inteira para compensar uma rejeição. Então, se vocês já têm isso mapeado, não é seguro se relacionar. É esse o código que tem por trás. Não é seguro se relacionar. Quem se relaciona machuca. Quem se relaciona não é comprometido. Okay? E quem se relaciona não é de confiança. Não é de confiança, não dá para confiar. E aí, claro, você vai para as outras relações também achando isso. E achando isso normal, porque teve o registro na faixa etária mais importante, que é de 6 a 9 anos. Que é onde a gente tem condições de perceber as relações com o mundo, com as pessoas ao redor, mas ainda não tem poder de mudança, não tem poder de gestão da situação. Um dos motivos que é muito novo, muito nova, e o outro motivo é porque tá com... e realmente, por não ser adulto,
né? Não tem como mudar isso. Vai lá e absorve tudo dos pais do jeito que tá vindo. Pelo decreto negativo, lealdade à tribo de origem. Famoso decreto, primeiro de todos os decretos, o decreto inicial, o decreto, se existisse um termo para isso, seria o decreto original. Então, também teve uma outra cliente que ela chegou para mim, estava com dificuldade de se relacionar com os colegas dela, solteira já há bastante tempo, né? Namorou uma pessoa que era muito distante, ela resolveu terminar, e dificuldade de relações no trabalho, muita competição, né? No próprio trabalho, ela como professora com dificuldades de superar todas as questões e estava inclusive com dificuldade de se relacionar com as próprias tarefas que ela tinha para fazer. E aí eu fiz justamente essa pergunta: como era o relacionamento dos seus pais com seus pais entre 6 e 9 anos? Ela disse: 0. Meu pai na roça, minha mãe cuidando da casa e na roça. Então, eu me lembro quando eu tive meningite, eu recebi amor. Minha avó vinha e trazia sopinha, minha mãe várias vezes por dia vinha ver como é que eu tava. Tá? Então, quando eu fiquei doente, eu recebi amor. Eu disse pra ela, ó, aí tem um decreto negativo de se manter quebrado. Ou seja, eu em algum momento, que é esse momento dela de doença, eu recebi amor porque eu tava doente, tava mal. Alguma coisa não estava funcionando em mim. Claro, meningite é uma doença muito séria, né? Mas foi quando ela recebeu amor. E aí ela fez essa conexão e começou a se manter quebrada, se manter mal nas relações, para que, por analogia, recebesse algum amor. Claro que esse amor nunca ia vir, né? Porque essa era uma questão lá na infância. Então, conforme foi essa visualização para você, você pode começar fazendo EFT da maneira que eu vou fazer agora com vocês, tá? Topo da cabeça, mas é só o começo. Precisam outras facetas que nos 7 dias do desafio do WhatsApp eu trabalho. Eu olho para essa cena dos meus pais na minha infância. Entre as sobrancelhas. Desamparo, inseguranças, tristeza por solidão, tristeza por sobrecarga de um dos dois, mostrando que as pessoas não são de mostrando que as pessoas não dá para confiar nelas. Essa falta de amor das pessoas, mostrando que se relacionar é ruim, que não serve, que não é bom, que não dá resultado, que não traz amor, só dor. E é o que eu vejo na relação dos meus pais. O que resta dessa imagem ruim sobre relacionamentos ainda em mim. Eu escolho honrar isso. Respira fundo e solta. Então vai ser uma imensa alegria ter vocês comigo. Se gostaram do que ouviram aqui, compartilhem, né? Cliquem no compartilhar, onde quer que esteja essa transmissão e o replay dessa transmissão. Pode ser aqui no Face, no YouTube, no Instagram, no IGTV.
compartilha. Mais pessoas precisam saber, mais pessoas precisam ser felizes nos relacionamentos. E elas podem, além de elas terem esse direito natural, elas podem começar isso esse ano, de forma sistematizada, plano de ação, instrumentos de clareza e transformação. Validar esses 4 meses de 2020 de uma forma para toda a vida. Agradeço a presença de todos, uma rica noite. Depois, qualquer dúvida, eu vou deixar aqui embaixo também o link para você saber mais desse novo desafio que começa dia 24 de agosto, na próxima segunda-feira. Contagem regressiva, faltando 7 dias para a gente poder compartilhar essas informações. Eu dou muito suporte e tem muitos bônus e prêmios ao longo desse desafio de 7 dias pelo WhatsApp, Relacionamentos Top 2.0 início. Até então, rica noite, quarta-feira, live 16 horas no Insta. Sábado, 16 horas também no Insta, com entrevistada, com especialista em EFT, TFT e barras de Access, a Tatiana Macario. Então, agradeço a presença de todos hoje, uma rica noite, tchau!